Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros e, em concordância com o último episódio, onde falámos aqui um pouco no final do que é que será a visão do SNBS para aqui um modelo que funciona a nível nacional dos bombeiros chapadores e do socorro em Portugal, ao fim e ao cabo, não é? Queria aqui hoje explorar com vocês exatamente isso. Qual é que é a vossa visão para uma operação destas ser montada com sucesso, porque claramente não está a ser. Na nossa visão, o que se devia fazer no nosso país era avançar para a profissionalização. Ou seja, acabar com o sistema que temos, de voluntariado e de precariedade também nas pessoas que prestam serviço nessas associações e passar para um sistema profissional onde o Estado tinha ter o papel primordial e garantir o socorro a todos os portugueses. É assim que faz com a segurança, deveria fazer assim também com o socorro. Como já fizemos noutras alturas, não existem, por exemplo, polícias voluntários, não existe. Não é? Exato. Por isso não faz sentido também haver os bombeiros voluntários. Têm que ser bombeiros, mas profissionais. É lógico que temos que aproveitar os bombeiros que prestam serviço nas associações. Temos que os convidar, porque não podemos obrigar ninguém. Era dar a hipótese, não por um decreto, é dizer assim, os bombeiros que estão nos bombeiros voluntários, até se pode fazer aqui tipo o limite das idades, etc. Poder aqui haver uma benesse neste sentido, mas as pessoas terem que prestar provas e pelo menos passarem nas provas físicas para a idade que têm, no mínimo com 14 valores, que é o PD a nós, exatamente igual. Aqueles que passarem vão ter uma formação, até poderá ser uma coisa mais abreviada, porque alguns já têm a noção. Já tem experiência também. A noção de que é ser bombeiro. É lógico que têm que fazer essa formação para que a gente trabalhe todos de forma igual, e isto até seria melhor a nível nacional em qualquer teatro de operações, porque todos nós teríamos a mesma formação, a mesma forma de trabalhar, e isto seria o melhor para o país. E assim, a pessoa que vive no interior tinha um socorro exatamente igual à pessoa que vive no litoral, que é onde há mais corpos de bombeiros sapadores no país. Isto é aquele modelo que deveria ser, e não sei se o governo está para aí virado, até porque é lógico que isto acarreta uma reformulação enorme no sistema a nível nacional, mas isto é que faz sentido, porque não faz sentido a gente ouvir, por exemplo, a Liga dos Bombeiros vir falar que era um comandamento único, que é os bombeiros a comandar bombeiros. Então, e depois a Constituição risca-se, não se cumpre. Como é que isso funciona? Bombeiros a comandar bombeiros? Eles querem pôr os comandantes de bombeiros, das ações humanitárias, das associações, ok. A comandar. Agora repare, estamos a falar de comandantes, não vou generalizar, porque pode haver pessoas com competência, mas como eu já disse, para ser comandante de bombeiros voluntário, você não tem que ser bombeiro, tem que ser amigo do presidente da associação. Exato. Em que muitas vezes, como eu já disse, aquelas formações. Você trabalha com pessoas no terreno que são bombeiros voluntários há dezenas de anos, tinham muito mais capacidade e competência para ser comandantes do que os próprios comandantes que os comandam. Mas isto é o que é, e infelizmente é assim que as coisas funcionam. Agora imagine, nós estamos separados para essas pessoas. Isto não faz sentido. E depois ainda há outro problema que é, como é que você põe um comandante que pertence a uma entidade privada a comandar entidades públicas, quando a Constituição não prevê isso? Nem sequer proíbe isso, ou seja, o direito privado não se sobrepõe ao direito público. Isto, logo aqui, também é meio caminho andado para correr mal. É lógico, nós vemos os partidos todos, temos que fazer um comandamento único, porque a Liga faz muito barulho e farta de gritar que tem que ser o comandamento único. Mas porquê é que o comandamento único não era ao contrário? Dos chapadores para as associações. Se todos profissionais, aí já fazia sentido. Ok? Somos todos profissionais, temos todos as mesmas patentes, ou dentro da mesma carreira temos patentes que nos diferenciam, e aí sim senhor, aí faria sentido. E esta é a nossa visão, nós transmitimos lá aqui. Porque agora fala-se muito e tem-se visto já os bombeiros voluntários a manifestarem-se, quererem uma carreira, porque também são profissionais e querem ter uma carreira. Era se calhar a altura ideal nós repensarmos o que é que queremos para o socorro, e é nisso que nós damos aquilo que é a nossa ideia, e é o nosso foco, que é sempre o cidadão, em todos os aspectos, quer na qualidade do socorro, na brevidade do socorro, a quantidade de meios para o socorro, e incluindo o tema que já foi falado, tem a ver com o financiamento. Está mais do que visto, e façam as contas que fizerem, que se ter um corpo de bombeiros detido pelo Estado financeiramente, mas controlado também pelo próprio Estado, vai-se reduzir na despesa, neste investimento que é o mundo dos bombeiros. E depois repare, nunca não venham com o argumento da falta de verba, porque isso não será verdade. Que eu dou-lhe o exemplo, na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é Portugal. É uma região autónoma, mas é Portugal. Exato. A Constituição é a mesma. O Governo Regional promulgou uma lei
por causa do SNBS, até já a denunciou nas entidades competentes, em que o governo regional obriga os municípios e o próprio governo a financiar diretamente as associações humanitárias da região com salários, suplementos, segurança social, entre outros benefícios desses bombeiros voluntários lá que prestam serviço. Estamos a falar de bombeiros voluntários, não são bombeiros profissionais. Pois, ou seja, quase É o setor público a pagar uma entidade privada. E agora repare, a própria transição para a tabela salarial, que é exatamente idêntica à dos chapadores, só que eles até acabam por oferir mais. Porquê? Porque ainda têm bónus. Se tiverem, por exemplo, o TAS, é mais um X. Se tiverem grandangos, é mais outro X. formações específicas para fazer Em tarefas. que nós já temos isso tudo. Ok. Nós somos obrigados a ter a nossa formação inicial. Ok? Eles, no final, acabam até por oferir mais que os bombeiros chapadores. E eu não tenho nada... Ouça, uma entidade privada paga o que quiser aos seus funcionários. Agora, não faz sentido ser o Estado a financiar, ainda para mais nessa transição, para a gente perceber, as pessoas transitaram para as novas tabelas de acordo com a sua atividade, quando isso não acontece nos bombeiros chapadores. Ainda agora fizemos a negociação da carreira, não é? E temos bombeiros chapadores com muitos anos, com muita atividade, com muitos anos de casa, a oferecer menos do que bombeiros mais novos. Porquê? Porque entrando promoções as pessoas, e nem isto, ou seja, o governo nem sequer teve atenção. Mas preveu isso, exato. Ou seja, parece um bocadinho incoerente quando é para dar ao privado, não importa quanto é que se gasta, mas quando é para valorizar os seus, que são os mais antigos do país, né? Que são os bombeiros chapadores, que se hoje em dia alguém sabe o que é ser bombeiro, agradeçam aos chapadores bombeiros, é começar por Lisboa, Porto e por aí fora. Quer dizer, a nós não houve essa atenção. Isso parece um bocadinho incoerente, e até acho que o governo regional não respeitou a autonomia do poder local, porque o poder local tem a sua autonomia. O governo regional obriga os municípios também a financiar esse próprio investimento nos voluntários. Nada contra as pessoas, ok? Mas não pode ser assim, porque aquelas pessoas acabam por estar a oferir mais e estão, por exemplo, em índices salariais muito superiores a bombeiros sapadores, por exemplo, com o mesmo ano com o mesmo tempo de serviço de bombeiros. A diferença é que o bombeiro sapador é funcionário público e não teve a hipótese de as regalias que lhes foram dadas, e tudo isto financiado com dinheiros públicos. Isto é que está errado. Por isso, se houve dinheiro para isto, então há dinheiro para fazer o correto a nível nacional. Mas não é só sai um decreto e está feito. Não é o dinheiro que se paga que diferencia a profissionalização da pessoa. É a formação que a pessoa tem. Ou seja, se senhora, queremos profissionalizar, vamos embora. Vão prestar provas, os que conseguirem passar, conseguiram. Os que não conseguirem, meus amigos. É como tudo na vida. Uns gostavam de ser médico, outros enfermeiro, outros aquilo, não deu. Tiveram que ir por outras carreiras. A vida é assim mesmo. O agente gostar é uma coisa, o agente conseguir é outra. Ou a gente luta por conseguir, então não dá. É lógico que para ser bombeiro é preciso ter certos requisitos, nomeadamente, como a gente já falou, físicos e médicos, que nem todos têm. Exato. Daí é logo motivo de exclusão. Mas isso acontece a toda a gente. Isto tem que Agora, reparem só na Madeira. Como é que você consegue contratar um bombeiro sapador, que é muito difícil, você conseguir ser um bombeiro O sapador, outro lado só que pode ir para o outro lado, que é muito mais fácil e ainda vai ganhar mais. Exatamente. Não tem nada que saber. Está mais atrativo ser voluntário do que sapador. Isto não faz sentido. E isto está atrativo porquê? Porque o Estado, neste caso o Governo Regional, financia. Ou seja, se na Madeira não houve problema com este financiamento, então não venham com o problema do financiamento a nível nacional. A gente avança para a profissionalização, aproveita essas pessoas, as pessoas prestam provas, sim senhor, o Estado assume, ou através das câmaras municipais, ou através das comunidades intermunicipais, como eles quiserem. O sistema de voluntário que existe atualmente tem que se ponderar o que é que poderão fazer. Seguiam com o serviço pré-hospitalar, com o serviço ambulatório, ou seja, como há outras empresas privadas que fazem isso. Agora, tem que haver fiscalização para que as pessoas façam o serviço de acordo com a lei. Tinham as competências, não é, para fazer. E as Como já vimos, competências exato. não pode acontecer. O que acontece atualmente é que isto é uma confusão enorme, em que temos, no mesmo teatro de operações, bombeiros chapadores, GNR, bombeiros voluntários, Cruz Vermelha, sapadores florestais, por aí fora. Depois ninguém se entende. Exato. Okay? Aliás, a organização tal e está-se a ver nestas negociações, estamos a meter os sapadores florestais, ou seja, juntamente na mesma carreira com os bombeiros chapadores. O conteúdo funcional é disparo, não tem nada a ver. Em termos de horários, a disponibilidade que eles têm que ir, que nós temos que ter, é totalmente diferente. Ou seja, não há, é aquilo que nós dizemos muita vez, não há coragem política de olhar para o socorro, o que se quer, o que era o melhor para a população e fazer uma estruturação de base. Estamos sempre a fazer remendos. E esta dos... Os governos fazem muito pelo facilitismo. E repara, nós temos negociações com um sindicato que é o mais representativo de chapadores florestais, e eles, e bem, pediram para que
que sejam retirados desta carreira porque nem se beneficiam, nem conseguem ter uma carreira justa para eles, nem conseguem criar uma carreira justa para os chapadores. Exato. Está Há tudo sempre misturado. conflitos. E eu não vejo, nem dos governos anteriores, nem do atual governo, vontade de fazer as coisas corretas. É tudo pelo facilitismo. E nós vimos agora a situação para o INEM. Ou seja, como não conseguimos criar atratividade às pessoas para virem para o INEM, então, pronto, acabamos com as ambulâncias no INEM, entregamos aos privados. E isso é regredir naquilo que tínhamos. Não estamos a evoluir, estamos a regredir. Aconteceu com a polícia, com os critérios de entrada. A polícia baixou os critérios de entrada, quando devia ser precisamente o contrário. Nós, para termos os melhores polícias, os melhores bombeiros, temos que ser exigentes na admissão. E aí vamos ter os melhores bombeiros, os melhores polícias, os melhores médicos, os melhores professores. Só que isso acarreta a necessidade de haver atrativo. Por isso é que é a coragem política, são os votos a perder-se, e é sempre a questão do dinheiro que não é metido em cima da mesa como deveria ser. O governo, o que é que detectou no INEM? Temos um problema com o pré-hospitalar. Como é que vamos resolver isto? Facilitando. Entrega-se aos privados e depois isto. E eu devo dizer, olha, eu espero bem que isto não vá para a frente, que seja só uma brincadeira de mau gosto, porque senão isto ainda vai dar um problema que é, você cria uma empresa de ambulâncias, mas você vai concorrer diretamente para as ações humanitárias. Ou seja, você vai ser super fiscalizado. Saber se os seus homens, não sei o quê, cumprem os requisitos legais. Não vai acontecer o inverso. Se não acontece agora... Exatamente. Isso vai dar jeito porquê? Porque se você for tentar uma irregularidade, E prestar contas, lucros, você vai logo encostar, não é? Mais serviços ficam para os outros. E isto não deve acontecer. A gente deve melhorar. Olha, aceitava mais que falassem, por exemplo, na criação da carreira do paramédico, que é evoluirmos. A carreira do paramédico, criar mais atratividade, melhores condições, e isto tanto é válido para o INEM como é válido para os bombeiros. Ou seja, vamos melhorar, vamos aumentar a exigência, aumentar também as condições, a atratividade, e vamos ter o nosso país com pessoas profissionais capacitadas para se correr 24 horas por dia em qualquer altura do ano. E até digo, isto até a nível dos fogos florestais, que é o que se fala mais, mas para termos uma noção, isso é uma coisinha pouca daquilo que os bombeiros fazem. Okay? A mídia que trabalha nessa parte, não é? Só que é lógico dar notícia, né? A gente tem fogos florestais a durar um mês. Isto é completamente irreal. Mas porquê? Também deve ser do sistema que isto dura um mês. Okay? Agora, se você tiver, como a gente já falou aqui várias vezes, nenhum incêndio começa grande, eles começam pequenos. O problema é que muitas vezes a resposta que é dada a um incêndio não é Mais adequado. a mais adequada, porque poucos meios. Ora, é lógico, se o meio quando lá chega não dá, vai evoluir, você pede reforço, vai demorar a chegar, e já está um fogo grande. Exatamente. Então, por exemplo, aqui de Lisboa, tem a Serra de Monsanto, nós temos um quartel lá dentro. Sempre que há uma chamada para incêndio, é de forma musculada. Vão pelo menos sempre 3 veículos de combate a incêndio, 2 veículos tanque e por aí fora. Extinguir logo à nascença, Ou seja, digamos assim. Muitas vezes, a maior parte das vezes é meios a mais para a situação, mas é preferível ser a mais, e a gente depois recuar, voltar para trás, não é preciso, já está resolvido, do que ir a menos e depois quando a gente começa a ferir já não chega. Pois. Ora, se você tiver um sistema profissional e espalhados de forma equitativa pelo país, não haver zonas que fiquem, zonas cinzentas, em que não há socorro, o que acontece? Há um foco de incêndio, e aí, sim senhora, faz sentido o comandamento único, e se calhar até bastava um comandante por distrito, o seu comando do distrito aciona os meios para o distrito dele onde está o incêndio. Vai ser uma resposta musculada, porque de certeza que eles têm que garantir efetivos mínimos pelas corporações para responder às ocorrências. Vão para lá, dá para resolve, não dá, pede logo ao distritozinho. E a gente sabe que o distritozinho tem lá bombeiros para sair. Tem tempo de resposta também é direto Por para isso, lá. eles avançam logo. Ou seja, a probabilidade dos incêndios durarem tanto tempo não vai acontecer. Até porque eu sou um bombeiro sapador, eu fui para os fogos florestais, não ganho mais por isso. Exato. Está a entender? Pronto, por isso a gente também tem interesse de chegar lá e resolver. Então, e falando em tempo, quanto é que vocês acham que seria o tempo para fazer? Porque falámos disto, ou seja, para pôr... Exatamente. Vai demorar uns anos. Porque temos uma escola de bombeiros que não está capacitada para formar sapadores. Apesar de dar formação a sapadores, não tem nada a ver com a formação que é dada na escola. Internamente. Se termos formações específicas é que dá. Pronto. Logo aí tinha que haver uma reestruturação até na própria escola de bombeiros. Temos a escola mais antiga do país, é do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que está capacitada para dar formação a sapadores e muitos sapadores atualmente são formados em Lisboa e no Porto. Okay? Logo aí tinha que haver uma mudança na parte da formação. E depois tínhamos que saber, o governo tinha que falar com os municípios, que acredito que haja municípios que sozinhos não consigam ter um corpo de bombeiros sapadores, mas se calhar 3 ou 4 municípios juntos conseguem financiar um corpo grande, né, ou maior, num sítio, sendo que tem destacamentos noutros lados,
com veículos de primeira intervenção e que, se for necessário mais coisas, reforça do edifício Principal. Onde Ok. isso já acontece noutros países da Europa e por aí fora. Agora é lógico, metes aqui um problema. Então as associações fazem o quê depois? Ok, as associações fazem aquilo que for possível, ou para espatalar, ou até podem ter lá veículos de apoio, tipo como veículos tanque, ou uma coisa qualquer, e que se forem necessários, depois o governo tinha que pagar a essas pessoas ou o que seja. Agora, se queremos evoluir como país, nós estamos no século XXI. Isto fazia sentido há uns anos atrás. Isto fazia sentido. E se calhar há 6 anos atrás, até o nosso sistema atual seria um sistema excelente. Agora não. Atualizar com as exigências dos tempos. Temos que evoluir e não regredir. E o que eu vejo por parte dos governantes é só regredir. Não há interesse. Isso seria uma mais-valia para toda a gente. Seria uma mais-valia, como sempre, por exemplo, entre na realidade do cidadão. Teria uma mais-valia para os atuais da solidariedade dos setores humanitários. Porque iam ter condições. Exatamente, para olhar mais e melhor. Mas agora, o mais importante do que esse tempo que tu estavas a frisar é até onde é que a política também vai ter esse interesse. Nós temos casos e temos de denunciar e estamos sempre a falar neles, em que os partidos políticos estão por trás das suas humanitárias. Nós em Setúbal, por exemplo, não tenho problema nenhum dizer no anterior executivo, o responsável da proteção civil era o presidente da Associação Humanitária. E num espaço de 10 anos passou de um subsídio que era dado para garantir um determinado socorro de 100 e tal mil para meio milhão. Mas quem é que fiscaliza? E depois tens os chapadores com carências a nível de recursos humanos e por aí fora. Ou seja, isto não faz sentido. São contingências, não aumentou 4 vezes nem os equipamentos, nem os salários, nem tudo. Ou seja, fica a pergunta no ar se é normal, se é ético termos pessoas ligadas a partidos dentro das associações humanitárias quando o seu próprio partido está no executivo camarada. Depois tens de perceber assim, uma parte dos municípios e presidentes de câmaras nem sequer têm noção Do que é que necessitam para o seu município. Não tem análise de risco feita. Por exemplo, em Setúbal, tens a zona industrial das mais perigosas do nosso país. A zona industrial. Sim, já sei. É das mais perigosas do nosso país. Tem apenas um único acesso e um único caminho. Ou seja, tu entras e estás pelo mesmo sítio. É classificado em se vezes 4 disparíveis. Ou seja, estamos a falar que se houver, e como estão muito próximos, há o risco de se acontecer uma desgraça um incidente numa Nos armazéns, ou assim, nas fábricas. efeito dominó. Ok? Então, e o que é que eles fazem? Eles, por dia só à volta de 20 bombeiros. 19 bombeiros. Ok, estipulado, agora por falta dos... E o que é que... Não há milagres. Não há milagres. Por isso, os autarcas não são responsáveis. Eu acho piada quando se vêm criticar os bombeiros, ou quando vêm criticar que vêm para aqui com carros grandes, como aconteceu agora nos fogos florestais. Então querem que vem vá com quê? Com baldes de água? Não é? As pessoas não têm cultura para isto, não conseguem perceber, não é feita a prevenção. A prevenção é tu, agora durante o inverno, deviam estar a fazer o quê? A fazer gestão de combustíveis, a criar acessos, porque tu falas nos matos. Em Setúbal, como estávamos a falar, tens uma zona industrial que é das mais perigosas do país. Por exemplo, quem reside em Azeitão, antigamente era socorrido pelos chapadores, agora não é. Porquê que os municípios de Azeitão, que pagam exatamente os mesmos impostos, posso até mais, do que os municípios de Setúbal, não têm direito a um socorro exatamente aos municípios de Setúbal? Porquê? Isto tem interesses políticos e isto é que não pode acontecer. Exato. Por isso é que faz sentido a profissionalização do setor. Okay? Quando tudo convergir no mesmo, Se tu tiveres um setor profissionalizado, já nem há a questão do eu sou sapador, ou ele é... imagina, vamos para uma ocorrência. Eu tenho a minha categoria, sou mesmo sucesso na classe. E vou, por exemplo, para o carregado, seja, me interessa. Está lá, não sei se agora não é fácil ideia, esperando. Está lá o Simões, que lá é o chefe de primeira classe. Ok, ele é mais grave que ele é da minha carreira e tem uma categoria superior à minha. Então ele, sim senhor, está legitimado para me dizer, olha, vamos fazer isto ou fazer aquilo. Exatamente. Neste momento isto não acontece, isto não pode acontecer, apesar de termos, infelizmente, atualmente existem corpos de bombeiros chapadores que têm misturados dentro do seu corpo ativo bombeiros voluntários, ou seja, prestam serviço ao município. E isto há uns tempos atrás o governo do Dr. António Costa tentou fazer a equiparação de categorias entre sapadores e voluntários. E nós já bloqueámos isto 3 vezes. E cheguei a dizer à Secretária de Estado que a vontade dela era uma coisa e aquilo que a Constituição lhe permitia era outra. Porque ela não podia equiparar categorias de privados com entidades públicas. Porque tu também não equiparas um vigilante com PSP.
Ou seja, nós temos é que garantir ao país que as pessoas que estão a desempenhar aquela função estão capacitadas para tal e têm os seus direitos acautelados. Que é para não acontecer, como o Luís estava a dizer há bocado, vermos, por exemplo, os bombeiros voluntários à porta da Assembleia a pedir melhores condições. Isto só prova que as pessoas não têm a noção que não é ali que se pedem condições. Eles têm de pedir condições às suas entidades patronais, que são quem? As ações humanitárias. Exato. Eles é que têm que chegar assim, eu, para trabalhar para ti, quero melhores condições. Senão, vou-me embora.